E aí, pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula e nessa aula nós vamos corrigir aquela lista de exercícios que eu deixei para vocês fazerem na plataforma. Então, no exercício 1, temos aqui uma moça possui 5 blusas e 6 saias. De quantas formas ela pode vestir uma blusa e uma saia? Bem, então, ela tem 5 blusas e 6 saias, então a primeira decisão que ela tem a tomar será vestir a blusa. A segunda decisão será vestir a saia. Então, nós temos aqui a primeira decisão, vestir a blusa. A segunda decisão, vestir a saia. Porém, de quantas maneiras ela pode tomar a primeira decisão, que é vestir a blusa? 5 maneiras, né? E a segunda decisão, que é vestir a saia, ela pode tomar de 6 maneiras. Multiplicando, 5 vezes 6, 30. Essa é a resposta correta. Bem, agora na questão 2 diz o seguinte: numa festa existem 80 homens e 90 mulheres. Quantos casais, homem e mulher diferentes, podem ser formados? Então vamos lá. Se eu quero formar um casal com um homem e com uma mulher, então vamos botar que a minha primeira decisão é escolher o homem para formar o casal. E a segunda decisão é escolher a mulher para fazer parte desse casal. Então eu tenho 80 homens disponíveis e 90 mulheres. Então, a minha primeira decisão é escolher um homem para formar o casal. E essa decisão eu posso escolher de 80 maneiras, porque eu tenho 80 homens. E a minha segunda decisão é escolher a mulher. Eu posso escolher de 90 maneiras, porque eu tenho 90 mulheres. Então, faço a conta 80 vezes 90. Então, 8 vezes 9 ali dá 72. Sobraram 2 zeros, eu coloco aqui agora. E essa é a resposta. Agora vamos à questão número 3. Um edifício tem 8 portas. De quantas formas uma pessoa poderá entrar no edifício e sair por uma porta diferente da que usou para entrar? Então, tudo bem. A primeira decisão que a pessoa tem que tomar é escolher uma porta para ele entrar. A primeira decisão é escolher a porta que ele vai entrar. Depois que ele toma essa decisão, ele toma a segunda decisão. Ele só tem 2 decisões a tomar, que é a porta que ele vai entrar e a porta que ele vai sair. Então, a primeira decisão será a porta de entrada. A segunda decisão, porta de saída. Então, aqui eu coloco aqui, ó, minha porta de entrada. A segunda decisão é minha porta de saída. Então, se esse edifício tem 8 portas, a primeira decisão dele ele pode tomar de 8 maneiras. Ele tem as 8 portas que ele pode entrar. A partir do momento que ele entrou, ele escolheu uma porta para entrar, ele não pode sair pela mesma porta. Então, ele só vai ter 7 maneiras de sair, usando as 7 portas que sobraram. Tá? 8 vezes 7, 56. Essa é a resposta. Bem, nesse próximo exercício, o número 4 diz o seguinte: um homem possui 10 ternos, 12 camisas e 5 pares de sapatos. De quantas formas ele poderá vestir um terno, uma camisa
e um par de sapatos. Então vamos lá. Quais são as decisões que esse homem tem que tomar? Qual terno ele vai vestir? É a primeira decisão. Depois, qual camisa ele vai colocar? A segunda decisão. E a terceira decisão é escolher o par de sapatos. Então ele tem 3 decisões a tomar: o terno, a camisa e o par de sapato. Então a primeira decisão ele pode tomar de 10 maneiras, porque ele tem 10 ternos. A segunda decisão ele pode tomar de 12 maneiras, porque ele tem 12 camisas. E a terceira decisão ele pode tomar de 5 maneiras, pois ele tem 5 pares de sapato. Então ficou 10 vezes 12 vezes 5. Então 10 vezes 12 dá 120. Fazendo a conta aqui. 120 vezes 5. Eu tenho aqui que 12 vezes 5 dá 60. Sobrou esse zero aqui. Eu coloco ele aqui. A resposta é 600. Nessa próxima questão, questão 5, quantos números de 3 algarismos iguais ou distintos podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 7 e 8? Então, o nosso número tem que ter 3 algarismos, né? Vou botar aqui um exemplo de um número de 3 algarismos. Ó. 243, tá vendo? É um número de 3 algarismos. Ó. Primeiro algarismo, segundo e o terceiro algarismo. Então vamos ao nosso esquema de decisões. Então nosso número tem que ter 3 algarismos. Aqui, separei os lugares dele. E eu só posso usar esses dígitos aqui. Ó. Posso usar o 1, o 2, o 3, o 7 e o 8. Então eu tenho 5 algarismos. Então a minha primeira decisão pode ser tomada de 5 maneiras, pois o meu número pode ser qualquer um desses 5. O meu segundo algarismo também pode ser qualquer um deles, porque eles podem ser iguais. Eu posso ter o mesmo algarismo aqui na segunda posição. Então também posso tomar de 5 maneiras. Da mesma forma, a minha terceira decisão também poderá ser tomada de 5 maneiras. Então ficou 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25, que vezes 5 dá 125. Essa é a resposta. Próximo exercício agora, o número 6. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 9 e 0? Então é o seguinte, o meu número de 3 algarismos ele tem que ter algarismos distintos, ou seja, eu não posso ter um número repetido. Eu não posso ter essa situação aqui, por exemplo, ó, 545. Repara que o número 5 ele está se repetindo aqui. Então eu não posso ter essa situação. Entendeu? Então todos os números terão que ser diferentes. Entendeu? E isso muda muita coisa. Então vamos fazer aqui, ó. Então são 3 decisões, de novo, porque são 3 algarismos. Então vou colocar aqui os dígitos. Eu tenho o dígito 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 9 e o 0. Então vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
dígitos. Mas, quando eu vou escolher aqui a minha primeira decisão, repare que eu só posso escolher de 6 maneiras porque eu não posso escolher o 0. Por quê? Olha esse número aqui, ó. 0, 15. O 0, na minha primeira posição, ele não faz sentido. Só se tivesse uma vírgula aqui. Então o 0 ele não pode ocupar a primeira posição. Então a primeira posição só pode ser ocupada pelo 1, 2, 3, 4, 5 e o 9. Então são 6 formas de tomar minha primeira decisão. Bem, feito isso, digamos que o número que está ocupando a primeira posição seja o número 1. Vou excluir agora a possibilidade de escolher o 1. De quantas formas eu posso escolher agora o meu segundo número? Bem, agora o 0 ele pode entrar. Vou dar um outro exemplo numérico aqui, ó. 2, 0, 3. Veja bem, esse número aqui é um número que nós costumamos usar normalmente. 203, ele existe, entendeu? Então o 0 ele pode ocupar a segunda posição. Então o 0 volta de novo ao jogo e nós temos 6 maneiras de escolher, porque um número já vai estar ocupando a primeira posição aqui. Ó, eu coloquei hipoteticamente que seria o número 1. Então eu tenho 6 maneiras de escolher. Feito isso, digamos que o número que está agora aqui, o número hipotético, seja o número 2. Então eu não posso mais escolher o número 2. Bem, o 0 também pode ocupar a terceira posição, porque eu posso ter um número assim. 940. Tá vendo? O 0 na última posição e esse número faz sentido. Então, sobraram 5 opções de possibilidade de forma de escolha. Então, meu cálculo será 6 vezes 6 vezes 5. 6 vezes 6, 36. Vezes 5, 180. Essa é a resposta. Agora, o exercício 7 diz o seguinte. Para ir de uma cidade A a outra cidade B, dispomos de 4 empresas de ônibus, 3 de aviões e 2 de navios. De quantos modos podemos viajar de A até B? Bem, eu posso ir de avião, eu posso ir de ônibus e eu posso ir de navio. Caso eu tenha tomado a decisão de ir de ônibus, se eu escolher ir de ônibus, eu tenho 4 opções. Caso eu escolha ir de avião, eu tenho 3 opções. Mas se eu escolher navio, eu só tenho 2 opções. Nesse caso, eu não vou multiplicar, eu vou somar. Então vai ficar 4 mais 3 mais 2. Mas por que eu somo? Bem, eu somo porque eu não estou escolhendo ônibus. Eu vou sair do ônibus, depois ir para o avião, e sair do avião, depois eu vou para o navio. Não é isso que está acontecendo. Ou eu escolho o ônibus, ou eu escolho o avião, ou eu escolho o navio. Tá? Caso eu escolha ônibus, 4 opções. Caso eu escolha navio, 3 opções. 2 opções. Caso eu escolha avião, 3 opções. Então, por isso que eu somo.
Então vai ficar 4 mais 6, 3 dá 7, mais 2 dá 9. Tudo bem? Essa é a resposta. Exercício 8. A senha de acesso de um jogo de computador consiste em 6 caracteres alfabéticos ou numéricos, sendo o primeiro necessariamente alfabético. Calcule o número de senhas possíveis. Então tem aqui uma observação entre parênteses. Letras maiúsculas são consideradas caracteres diferentes das minúsculas. Então nossa senha tem que ter 6 caracteres. Então vão ser 6 decisões. Em cada decisão terá que ser escolhido um caractere. E está dizendo que o primeiro necessariamente tem que ser alfabético, ou seja, não pode ser um número. Então, nós temos no nosso alfabeto 26 letras. Porém, está dizendo que as maiúsculas e as minúsculas são considerados caracteres diferentes. Então, eu somo 26 mais 26, porque são 26 maiúsculas e 26 minúsculas. Então, aqui 6 com 6 dá 12, vai 1, 2 mais 2, 4 e 1 com 5. Então, eu vou ter 52 opções de letras e 10 opções de números. Por que 10 opções de números? Porque é o seguinte, eu vou contando, ó, 0, 1, 2, 3 até o 9, então eu vou ter 10 caracteres, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Então eu tenho 10 caracteres aqui numéricos. Então está dizendo que a primeira letra tem que ser alfabética, né? A primeira opção da senha, primeiro caractere. Então eu posso escolher de 52 maneiras. Posso escolher qualquer uma das letras maiúsculas ou minúsculas. Não está dizendo que eu não posso usar letra ou número repetido, ou seja, que eu não posso usar caractere repetido. Então, a minha segunda opção, eu posso escolher todas as letras e todos os números. Então, todas as letras, 52. Mas todos os caracteres numéricos são 10. Então, eu vou ter 62. Então, quando eu vou para a minha terceira decisão, eu também posso escolher todas as letras e todos os números. 62 também. Na minha quarta decisão, mesma coisa, 62. Na quinta, 62. E na sexta, 62. A resposta então será 52 vezes 62 elevado à quinta potência. Não tem necessidade de você fazer esse cálculo, que vai dar um número muito alto. Tá bom? Espero que vocês tenham feito os exercícios e aqueles que não fizeram por motivo de não ter entendido, tenham conseguido agora sanar as suas dúvidas, tá bom? Obrigado e até a próxima.